Dizem que levamos anos para construir uma vida perfeita, mas basta apenas uma única noite mal pensada para transformar tudo em cinzas. Mega aprenderia essa lição da maneira mais dolorosa possível. Inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar nossas histórias. Para Mega, a vida finalmente parecia ter se encaixado nos eixos perfeitos. Aos 28 anos, após noites em claro e uma dedicação exaustiva, ela atingiu o auge que tanto almejava. O cargo de coordenadora de projetos não trouxe apenas um salário excelente, mas também o respeito e a admiração de todos ao seu redor. Ela sentia um orgulho profundo de sua trajetória, vendo cada conquista como um troféu merecido por sua resiliência. Fora do escritório, sua base era sólida. Seu casamento com Tyler, que já durava 3 anos, era um refúgio de paz em meio ao caos corporativo. Tyler era o parceiro ideal, ou mesmo cansado da rotina, ele priorizava o tempo a dois, dividindo o sofá e ouvindo atentamente sobre o dia dela. O plano de ter filhos existia, mas estava guardado para o futuro, enquanto ambos focavam no crescimento profissional. Contudo, a promoção de Megan trouxe novas dinâmicas. As viagens a trabalho tornaram-se rotina. Mensalmente, ela precisava visitar outras unidades para alinhar processos e capacitar times, ausentando-se por dias. A política da corporação exigia que essas missões fossem feitas em duplas, visando segurança e suporte mútuo. Nessas jornadas, Lucas tornou-se seu companheiro constante. Ele era carismático, comunicativo e tinha o dom de fazer amigos instantaneamente. Também casado e pai de 2 crianças, Lucas falava da família com carinho. No início, a interação entre eles era puramente técnica. Planejavam as pautas, executavam os treinamentos, ao fim do expediente, recolhiam-se aos seus aposentos, exaustos. Entretanto, a solidão dos hotéis e a convivência forçada criaram brechas. Como é comum em viagens corporativas, os jantares e as conversas no bar tornaram-se o escape necessário. Megan, geralmente contida, começou a apreciar a leveza que Lucas trazia. Ele tinha o talento de arrancar risadas e tornar as noites solitárias mais suportáveis com suas anedotas. Numa dessas noites, entre pratos e taças, o tom da conversa mudou. Lucas desabafou sobre o desafio de conciliar a paternidade com a carreira, e Megan identificou-se imediatamente, sentindo a culpa pelos momentos longe de Tyler. A barreira profissional começou a ruir quando compartilharam suas falhas pessoais e a sensação de estarem sempre devendo atenção a quem amavam. A cada nova viagem, a intimidade crescia. Os relatórios de trabalho davam lugar a confidências profundas. Os olhares ganharam um peso diferente, carregados de uma cumplicidade perigosa. Megan não soube dizer quando a admiração virou atração, mas a presença de Lucas passou a preencher lacunas emocionais que ela desconhecia. Na terceira expedição, a tensão entre eles era palpável, ou bastava uma troca de olhares para que tudo fosse dito sem palavras. No ambiente de trabalho, mantinham a postura, mas longe dos olhares dos colegas, a dinâmica era outra. Megan sentia-se acolhida por ele. O ponto de ruptura aconteceu numa quinta-feira. Após um dia estressante, decidiram jantar no hotel. O ambiente acolhedor e o vinho baixaram as guardas de ambos. A conversa fluiu fácil, e logo a segunda garrafa foi aberta. O álcool dissolveu o bom senso e as fronteiras éticas. Quando o restaurante encerrou o serviço, a relutância em encerrar a noite os levou ao bar do saguão. A música ambiente parecia orquestrar a aproximação. Megan sentia-se flutuar, livre das pressões habituais. Lucas confessou sentir-se invisível em sua própria casa, e Megan, vulnerável, admitiu sentir o mesmo vazio. Num gesto ousado, Lucas tocou a mão dela. O calor do contato foi um choque elétrico que ela não repeliu. O mundo ao redor desapareceu, restando apenas os dois e uma atração magnética. Aquela noite marcaria o fim da inocência. Sem pensar nas consequências, Megan saiu do bar com ele, cruzando uma fronteira moral da qual não haveria retorno. O despertar foi brutal. Megan abriu os olhos com a cabeça latejando, lutando para organizar os fragmentos da memória. O gosto amargo na boca e o cheiro estranho no quarto trouxeram a realidade à tona como um balde de água fria.
Ao virar-se, viu Lucas vestindo-se apressadamente, com o rosto transfigurado pelo pânico. Ele evitava encará-la, murmurando palavras de arrependimento enquanto buscava seus pertences. Cometemos um erro gigantesco, disse ele, a voz trêmula de culpa. Megan, paralisada na cama, sentiu o peso da vergonha esmagá-la. Ela sabia que aquilo era um desastre, mas não conseguia emitir som algum. Apenas assentiu, desejando desaparecer. Lucas saiu do quarto sem olhar para trás, deixando um vácuo de silêncio ensurdecedor. Sozinha, Megan encarou o teto, tentando compreender como havia jogado seus princípios fora. O espelho do banheiro refletiu uma imagem desconhecida, uma mulher marcada pelo erro. Ela se arrumou mecanicamente, cada peça de roupa pesando como chumbo. No café da manhã, o constrangimento era absoluto. Lucas não estava lá. Ele sumiu, deixando apenas o rastro da transgressão. O voo de volta foi uma tortura psicológica. Megan tentou focar em relatórios, mas sua mente reprisava a cada segundo da traição, as risadas, o toque, a decisão muda de subir ao quarto. A despedida no aeroporto foi fria, um pacto mudo de que aquilo jamais seria mencionado. Ao chegar em casa, o abraço de Tyler foi doloroso. Ele a recebeu com amor, sem imaginar que abraçava uma estranha. Megan sentia-se uma impostora em seu próprio lar. Nas semanas seguintes, ela mergulhou no trabalho para fugir da própria consciência. Evitava Lucas a todo custo e tremia só de pensar em novas viagens. Tyler, sempre carinhoso, ligava preocupado, e cada "eu te amo" dele era uma nova ferida na alma dela. O sono de Megan foi roubado por pesadelos e flashbacks daquela noite fatídica. Ela vivia uma dualidade insuportável, da esposa dedicada de dia e a mulher consumida pela culpa à noite. Sorria para as fotos, mas por dentro estava em ruínas. A cicatriz daquela escolha estava gravada nela para sempre. Para alívio de Megan, Lucas pediu transferência para outro setor, alegando questões familiares. A ausência dele ajudou a criar a ilusão de que o segredo estava enterrado. A vida com Tyler retomou seu curso normal, e Megan começou a acreditar que havia escapado ilesa. O tempo passou, e a poeira parecia ter baixado. Mas o destino é implacável e cobra suas dívidas quando menos esperamos. Num sábado tranquilo, enquanto Megan lavava a louça, o telefone fixo tocou. Tyler atendeu na sala. O silêncio que se seguiu ao toque chamou a atenção dela. Ao entrar na sala, encontrou o marido pálido, segurando o telefone como se fosse uma granada. "O que houve?", perguntou ela, sentindo o chão desaparecer. Tyler demorou a responder, os olhos fixos nela com uma expressão de horror. Foi a mulher do Lucas. O mundo de Megan parou. Tyler explicou, com a voz embargada, que a esposa de Lucas havia descoberto tudo e ligado para contar os detalhes. Encurralada, Megan não teve como negar. Confirmou a traição entre soluços, tentando justificar o injustificável, falando sobre o álcool, o momento de fraqueza e o medo de destruir o casamento. Tyler ouviu tudo imóvel. Quando ela terminou, ele riu com amargura. Ele teve a decência de se afastar. E você? Se ela não tivesse ligado, você continuaria mentindo para mim todos os dias, dormindo ao meu lado como se fosse inocente. As palavras dele cortaram fundo. Megan implorou, ajoelhou-se, pediu uma segunda chance. Mas algo havia se quebrado irremediavelmente dentro de Tyler. Ele ordenou que ela saísse de casa naquele instante. Não havia espaço para negociação. Megan arrumou as malas às pressas, atordoada. Ao cruzar a porta da frente, percebeu que não deixava apenas uma casa, mas toda a vida que construíra. O amor, a segurança, o futuro planejado, tudo desfeito por uma noite de imprudência. O divórcio foi célere. Tyler foi prático e distante, como se ela já fosse passado. Megan voltou para a casa da mãe, carregando o estigma do fracasso. Mergulhou no trabalho, tornando-se uma máquina corporativa para não ter que lidar com seus sentimentos. Anos se passaram. Lucas virou apenas uma lembrança amarga.
Megan tentou novos relacionamentos, mas o trauma e a desconfiança de si mesma sabotavam qualquer chance de felicidade duradoura. Ela permanecia presa ao erro. Enquanto isso, notícias chegavam sobre Tyler. Ele havia se casado novamente com uma mulher conhecida por sua bondade e construído a família que um dia planejaram juntos. Certa tarde, caminhando por um parque para espairecer, Megan viu uma cena que paralisou seu coração. Ao longe, Tyler brincava com duas crianças, enquanto sua nova esposa observava sorrindo. Ele parecia radiante, com uma leveza que Megan não via há muito tempo. Ali, observando à distância, a ficha finalmente caiu. Tyler não era apenas uma vítima, ele era prova de que é possível se curar e recomeçar. Megan respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu uma estranha paz. Entendeu que nem todas as histórias têm finais felizes ou reconciliações mágicas. Alguns erros deixam marcas eternas e fecham portas para sempre. Virou as costas e seguiu sua caminhada solitária, aceitando que seu maior desafio agora era perdoar a si mesma e encontrar uma nova forma de viver, longe da sombra do passado. Obrigado por nos acompanhar. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal e ative as notificações. Até a próxima!